Como recomeçar a nossa vida após uma grande frustração. É sobre isso que a gente vai conversar aqui hoje. Se você está aqui comigo, eu acredito que é porque em algum momento da sua vida você já teve que recomeçar após algum plano frustrado da sua vida que não deu certo. E nesses dias eu recebi uma mensagem no meu Instagram me perguntando assim: Giovana, me conta mais sobre o seu processo de recomeçar, porque eu tô passando por isso e não tá sendo nada fácil. Em 2019, foi um dos anos assim mais marcantes da minha vida, porque foi um ano de fato em que eu desisti de um grande sonho que eu havia planejado quando eu tinha 18 anos, né? E quando eu tinha 18 anos eu passei no vestibular para um curso que eu tanto queria, né? E me mudei da minha cidade e fui morar em outra cidade para realizar esse sonho. O sonho de mudar de vida, o sonho de mudar a minha situação financeira, o sonho de mudar a realidade dos meus pais, enfim. E eu saí de casa em 2015 com esse sonho. E em 2019, né, eu desisti da minha graduação, faltando um pouco mais de um ano para me formar. E aquilo para mim foi um baque muito grande. Por que, Giovana? Porque grande parte dos meus sonhos, das minhas metas, dos meus planejamentos estavam inseridos nesse meu sonho. E aí, quando ele se desfez, consequentemente, todas as outras coisas que eu havia planejado juntamente com ele também se foram. Então, naquele momento, eu me senti muito perdida. Eu não sabia o que fazer. Principalmente porque eu tive que voltar para casa, né, dos meus pais. Imagina, você sai da sua casa ali em 2015 e o seu sonho é voltar com uma realidade totalmente diferente, né? E eu voltei, digamos assim, da mesma forma que eu saí. Então eu não consegui executar, de fato, realizar, concluir aquilo que eu queria fazer. Então eu passei por um processo de sofrimento ali muito intenso. Eu tive desenvolver assim, crise de ansiedade, eu fiquei com medo de fazer outra graduação porque eu achava que eu não ia mais conseguir pelo fato de eu ter fracassado na primeira, sempre ficava aquilo na minha mente, se der errado de novo. Enfim, e aí eu comecei a passar por esse processo, que foi bem doloroso, mas com o tempo, né, eu consegui me reerguer após isso. E eu vou te falar aqui algumas coisas que eu fiz, que é o que me ajudou a passar por isso, tá certo? E nesse processo, uma das coisas que acontecem quando a gente passa por uma frustração muito grande, às vezes a gente começa a se culpar. Nossa, mas por que deu errado? Eu fiz tudo tão certinho. Por exemplo, no meu caso, eu não entendia, porque era o curso que eu queria, eu era uma aluna extremamente dedicada, eu amava o curso que eu fazia, eu coloquei diante do Senhor, eu tinha aquilo como um propósito, eu orei ao Senhor e de repente tudo se desfez. Então, eu acho que um passo importante é a gente aprender a se perdoar por situações que fogem completamente do nosso controle. Então, às vezes você tá aí na sua cabeça, nossa, a culpa foi totalmente minha e tudo mais. E uma das principais coisas que me ajudou a passar por isso foi justamente entender o propósito que estava por trás daquilo, né? Especificamente no meu caso, tá? Eu vou contar o meu caso, após essa grande frustração. Na verdade, fazia parte do cumprimento de um grande propósito que Deus tinha para mim, mas que não iria ser realizado através daquilo. Então, muitas vezes, tem coisas que acontecem na tua vida que não foi a culpa sua porque você fez errado. Não, gente, a vida da gente, ela não é linear. E foi uma das principais coisas que eu aprendi com isso. Então, eu era uma pessoa muito assim, metódica. A vida tem que seguir essa linha. Se não seguir essa linha, assim, era horrível. E depois disso, eu aprendi a ver a vida de uma forma completamente diferente, de uma forma flexível, entender que ela não é uma linha reta, e que muitas vezes para você chegar ao alvo, você vai dar várias curvas, mas você vai chegar ao alvo, certo? Então, a primeira coisa que você tem que aprender é se perdoe por algo que fugiu ou foge completamente do seu controle.
Gente, talvez vocês ouçam alguns barulhos aqui, mas é porque eu não tenho como controlar isso, sabe, gente? Quem mora em apartamento tá assim, barulho embaixo, às vezes barulho em cima, barulho do lado. Então, se você ouvir algum barulhinho externo, é por conta disso. Outro ponto também é que todo fim é uma oportunidade de recomeço. Parece clichê, mas não é. Então, o que que acontece? Grande parte do seu posicionamento mediante um recomeço vai depender muito dos seus pensamentos mediante aquela situação. Como assim? Os acontecimentos que acontecem ao longo da nossa vida vão gerando em nós crenças, ou seja, né, são regras ali que a gente acredita. E essas crenças, elas são formadas principalmente através da repetição de tanto que você ouve ou de acontecimentos repetitivos ou de um trauma muito grande que foi muito significativo, aconteceu só uma vez, mas foi tão forte que você acredita naquilo como verdade absoluta. Eu ouvi, na verdade, a história de um caso de uma menina que ela tinha, assim, por volta dos 25 anos. E ela amava muito a pessoa com quem ela se relacionava e tudo mais. E ela foi traída por ele. E aí, ela nunca mais se permitiu viver algo novo, viver um relacionamento. Porque ela enraizou uma crença de que se ela se relacionasse, ela iria ser traída. Então aquilo gerou uma crença muito forte. E aí ela chegou nos 50 anos e nunca se relacionou com ninguém. E a gente precisa ter muito cuidado com isso, porque isso pode acontecer em qualquer área da nossa vida. Por exemplo, eu me frustrei com a minha primeira graduação, não concluí. Então, eu poderia gerar uma crença em mim de que eu não vou começar outra graduação porque pode não dar certo. Então, isso te impede de tentar, isso te impede de viver algo novo em qualquer área da sua vida que seja. Então, tome muito cuidado. Todas as vezes que você passar por um acontecimento assim, muito forte, não deixe que isso te paralise ao ponto de você não tentar mais nada, sabe? Porque a função dos traumas negativos, das crenças negativas, dos pensamentos negativos, é deixar a nossa vida paralisada. E a partir do momento que a gente se paralisa, a gente estagna, a gente não tenta mais nada e a gente vai viver aquilo, a mesma coisa pro resto da vida. Outro ponto também é que você precisa filtrar bem quem você vai ouvir durante esse seu processo de recomeço. Porque às vezes vão surgir muitas pessoas dizendo aquilo que você tem que fazer. Ah, faz isso, não, não vai pra esse lugar, ah, faz isso, não, você... Por exemplo, quando foi pra eu desistir, quando eu falei que eu desisti da minha graduação, muitas pessoas vieram, ah, mas por que você desistiu? Tava tão perto, era só terminar e você ia ter um diploma e não sei o que, não sei o que. Sabe, então a gente precisa filtrar bem quem a gente vai ouvir, as pessoas certas. Por exemplo, às vezes você vai começar um projeto novo, e aí você fala isso pra alguém e a pessoa começa, não, você não pode fazer isso, mulher não faz isso. Ai, tu vai começar a gravar conteúdo, isso não tem rumo, estuda pra uma prova de concurso, e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Gente, quem vai viver a sua vida, quem vai viver os seus sonhos é você. Então você precisa filtrar bem as vozes que você vai ouvir. E principalmente se concentrar na voz daquele que é o principal interessado na tua vida, que é o Senhor. Então fecha a porta do teu quarto, vai lá, conversa com ele, apresenta a situação, apresenta os teus planos, e peça, Senhor, se for da tua vontade, abençoa isso que eu tô planejando, Deus, se faz parte dos teus propósitos pra minha vida, sabe? Coloca de fato diante do Senhor, apresenta esse teu recomeço, pede a direção dele, porque Deus, ele é o principal interessado nas nossas vidas. E algo muito, 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 muito importante que eu queria deixar como um recado pra você é: não tenha medo de recomeçar. Vai lá, recomeça, muda de cidade, muda de curso, muda de profissão, muda do que você quiser, mas só não fica paralisado. Só não fica empurrando com a barriga uma coisa que você já sabe que não é pra você. Gente, o mundo, sabe, a vida, ela tem tanta coisa pra gente viver, pra gente conhecer. Não fique apegado às coisas que já passaram, as coisas já passou, tá lá, passado. O presente é aqui hoje, tem coisas novas para você viver aqui hoje. E a gente pode plantar hoje aquilo que a gente quer ver amanhã. Então não tenha medo, vai lá, recomeça e não ouve aqueles que estão querendo te paralisar. E é isso, gente, era isso que eu queria falar para você, que eu queria incentivar você a não ter medo de recomeçar,
Envie esse vídeo para alguém, né, que precisa ouvir isso. Não se esquece de se inscrever aqui no canal. Não sai daqui sem se inscrever no canal, porque você tá me incentivando muito a continuar gravando aqui vídeos, certo? Então curte, compartilha e me diz aqui nos comentários se você já passou por esse processo de recomeçar, se você tá passando, se você conhece alguém que também tá passando por esse processo, porque eu vou gostar muito de saber, certo? Então, eu conto com vocês no próximo vídeo.